Operação Lei Seca. Quase 17 mil motoristas foram flagrados bêbados de janeiro até agora. Só neste fim de semana, 94 pessoas foram pegas dirigindo depois de consumir bebida alcoólica. Um dos casos repercutiu nas redes sociais. No sábado, uma mulher foi parada em uma blitz no sudoeste. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e, bastante irritada, desacatou policiais e machucou o próprio rosto em uma árvore para simular a agressão policial. Toda a confusão foi flagrada e depois de tudo isso, já na delegacia, ficou provado que, apesar de visivelmente alterada, a motorista não havia consumido álcool. Olha só. No vídeo gravado por policiais, a mulher de 21 anos surge bastante nervosa e nega a fazer o teste do bafômetro. Para completar, desacata os policiais. Só quem é preso é pobre nesse estado. Positivo, situação evoluiu aqui. Eu não vou ser presa. A condutora vai ser conduzida a deter aqui por desacato. Depois de uma série de xingamentos, a mulher foi em direção a uma árvore e ralou o rosto, tudo para simular uma agressão policial. Agora filma. Filma a hora que ele bateu na minha cara! Filma a hora que ele enfiou a mão na minha cara! Acabou de passar o rosto ali na árvore. É mentira! Um homem ainda tenta acalmar a jovem, mas sem sucesso. Ela ainda se recusa a ir para a delegacia. Vai da minha bolsa! Mas ela foi sim. Seguiu para a delegacia da área central de Brasília. Tudo aconteceu na madrugada de sábado, durante uma blitz no sudoeste. Combate ao comércio de ambulantes na estação Shopping no metrô, onde circula diariamente cerca de 16 mil pessoas que circulam por lá. A operação vai até o fim de semana. O comércio irregular está por todo lado, desde as paradas de ônibus ao lado da estação do metrô até as passagens e passarelas de ligação com o Parque Shopping e a rodoviária interestadual. No início de agosto, a reportagem da Band denunciou a situação, barracas espalhadas, tomando o que deveria ser espaço público de circulação. E os deputados devem votar amanhã os últimos destaques do texto da reforma política. A PEC prevê o fim das coligações em 2020. Tem ainda a chamada cláusula de desempenho, que já entraria em vigor no ano que vem. O Congresso tem 2 semanas para aprovar qualquer mudança já para as próximas eleições. Voltamos a falar com a Renata Dourado. Vai ser uma semana de votações no Congresso, né, Renata? Pois é, a gente sabe que quando eles querem, eles conseguem, né, Rodrigo? Então, amanhã está prevista aí essa votação do que está faltando aí na Câmara dos Deputados, desses destaques. Depois o texto segue para o Senado. É importante destacar aqui que precisa ser aprovado também em 2 turnos no Senado até o dia 7 de outubro, para que possa valer, portanto, nas eleições do ano que vem. E o que poderia alterar com relação às eleições do ano que vem? É essa cláusula aí de desempenho, né, que prevê aí, portanto, o seguinte: aqueles partidos que não conseguirem 1,5% dos votos válidos e representatividade em pelo menos 9 estados, aí eles não vão receber também recursos do fundo partidário e nem vão ter acesso àquele programa eleitoral gratuito, que é aquela propaganda de rádio e TV. Então, na prática, seria um enfraquecimento desses partidos. Com relação àquele fundo bastante polêmico, que no primeiro momento iria destinar aí 3,6 bilhões de reais de recursos públicos para bancar essas candidaturas, os deputados decidiram adiar essa discussão, mas o Senado ele vem tratando esse assunto também de uma forma diferenciada. Então, ou seja, há um projeto que prevê que o dinheiro que o governo destina para a rádio e para a TV, para bancar essa propaganda aí partidária, então esse dinheiro ele vá para este fundo e também emendas parlamentares recursos de emendas parlamentares poderiam ser destinados a esse fundo também. São medidas polêmicas que não têm consenso, mas de qualquer forma os senadores também estão analisando e é aquela história. Eles analisam, volta para a Câmara dos Deputados para que eles também possam analisar e fechar esse ciclo até o dia 7 de outubro. Rodrigo. Obrigado, Renata. É uma corrida contra o tempo. Eles estão de olho na grana, Cláudio Humberto, no fundo eleitoral. Exatamente. Olha, Rodrigo, o que eles estão querendo, assim, é o único consenso, aliás, né, nessa reforma política, é uma maneira de meter a mão no nosso bolso para financiar a campanha deles, né? Aqueles 3,6 bilhões era um escândalo tão inacreditável que eles acabaram reduzindo as pretensões, pelo menos para a campanha do próximo ano. A ideia agora é reservar 1,5 bilhão de reais para financiar, para pagar a propaganda deles, dos candidatos, além daquele 1 milhão de reais que os partidos tomam do bolso do contribuinte, tomam do contribuinte todos os anos do fundo partidário. Aí soma ali 1 bilhão do fundo partidário, mais 1,5 bilhão do fundo eleitoral, e lá se vão quase 2,5 bilhões para bancar tudo isso no ano que vem.
E a seguir, Brasília se despede da radialista Lúcia Garófalo, que morreu no último sábado. O Band Cidade volta já.